O cara vai lá e expulsa o jogador dessa maneira, eu tô aqui para defender de fato o Vasco e o Léo Jardim. Ele é o único jogador que pode ser atendido se ele tem ou não uma lesão, o árbitro não é médico para isso. Então, é uma interpretação de uma regra que eu acho que tem que ser mudada. Esse com todos os times cujos goleiros caem. Agora só com o Vasco... A expulsão do Léo Jardim está causando um verdadeiro rebuliço e dividindo a galera. Esse episódio está levantando uma discussão crucial sobre o futuro do futebol brasileiro. Dá uma olhada no que está acontecendo e já deixa nos comentários quem você acha que tem a maior responsabilidade por essa confusão toda. Alegando dores, que ele não consegue jogar, o juiz tem esse poder? Olha só, acho que vai render um bom debate essa expulsão do Flávio Souza, mas qual que é a minha avaliação? O árbitro realmente ele não é médico, mas o árbitro tem sensibilidade, né? E com o andamento do jogo, com o time ganhando, com o time retardando o reinício do jogo, o árbitro consegue perceber facilmente quando se trata de uma lesão, após o goleiro ter um choque, após efetuar uma defesa numa queda e de repente ter cair no solo. E a gente consegue observar também facilmente quando o goleiro está simulando uma situação. Se o Léo Jardim tivesse saído aí, depois da expulsão, com atendimento médico, no carrinho da maca, mancando, eu diria assim, nossa, o Flávio Souza cometeu um erro absurdo. Mas a maneira como o Léo Jardim levanta e sai andando, ficou claro que ele estava simulando e que nada tinha acontecido com ele. Agora, eu vou na linha do Diniz e eu acho assim que o ideal é que acontecesse mais vezes esse tipo de atuação do árbitro. Exatamente. Porque assim, quando a gente vê os jogos da Copa do Mundo, a gente elogia como o jogo anda, como ninguém faz cera, a gente passa toda a rodada aqui reclamando da cera, que o jogador engana, que tá todo mundo vendo que não aconteceu nada. E aí quando o árbitro toma a decisão, eu acho que a gente pode falar aqui de rigor, pode falar assim, olha, ele foi rigoroso, pode falar de coragem, ele foi corajoso, os adjetivos que o Diniz utilizou, né? Mas a gente não pode falar de erro, porque assim, ficou muito claro que o Léo Jardim estava simulando. A questão para mim é critério, né? A questão para mim é critério, porque no primeiro tempo o Rocher também simulou o Rocher simulou ter recebido, estar lesionado e foi claramente a mando da comissão técnica, o massagista foi lá. Ele fala que tem vídeo, né? Tem vídeo, a gente até requisitou, mas como por uma questão de direitos, né, a gente não conseguiu receber a imagem para poder mostrar, mas tem vídeo, está circulando nas redes sociais, o Rocher não tinha nada, o massagista foi atrás do gol e pediu para ele cair, e ele caiu simulando a lesão, e o assistente ali deve ter visto a ação do massagista do Internacional, deveria ter informado ao árbitro para poder mostrar o cartão amarelo. Agora, não é uma situação que é só feita pelo Léo Jardim, pelo Vasco. É uma situação que é generalizada e que todo mundo faz. O ideal seria que todo mundo agisse como o Flávio Souza. A gente pode falar de rigor, pode falar de um excesso, de coragem, mas não pode falar que foi erro, porque a maneira como o Léo Jardim saiu de campo ficou muito claro que ele não tinha nada, que ele estava retardando, o jogo ficou parado 6 minutos por uma confusão ali na expulsão do Piton, e todos os treinadores infelizmente estão fazendo isso, e todo jogo a gente mostra isso. A questão é se o critério vai ser adotado em todos os jogos, que para mim seria ideal para educar, para a gente ter um espetáculo. Inclusive pelo mesmo árbitro. Pelo mesmo árbitro. Que já expulsou o Gustavo do Criciúma no ano passado, mas eu tenho certeza que ele trabalhou em muitos outros jogos que os goleiros fizeram isso. Porque o que os goleiros fazem no futebol brasileiro é uma vergonha. É critério, Aí a expulsão do ano passado. Gustavo. Eu não acredito em lesão de goleiro que joga no Brasil, e a culpa de eu não acreditar é deles. É dos próprios goleiros. Porque o que eles fazem é absurdo. Então, eles geraram a desconfiança em cima deles. Agora, isso tem que ser uma atenção não só de um árbitro. Ele, Flávio, se incomoda muito, que bom, mas não pode ser eu resolvi que eu vou dar o cartão. Toda a equipe de arbitragem tem que estar envolvida e comprometida com isso, para que quando o Rocher cair ele não vê, alguém avise, o VAR possa falar, o quarto árbitro possa falar. Não pode depender da camisa, né? Tem que ser para todos. Nesse caso do Criciúma, você vê claramente o goleiro... eu acho que não tem que expulsar. Dá 14 minutos, dá 20 minutos de acréscimo, o problema vai ficar no chão, então tá, vou dar mais 5 minutos de acréscimo, o problema vai ser seu. Agora, expulsar um jogador que tá reclamando que tá com dor, sabe? O jogador tá com dor, se o jogador tá com dor, não tem essa de expulsar. Eu acho que, assim, o Vasco tá certo
em fazer a nota, em soltar a nota, em pedir o afastamento do árbitro, sabe? Porque, de fato, o Vasco estava bem no jogo. Eu acho que o Vasco poderia até tomar gol, porque o Inter estava em cima do Vasco, mas seria muito mais difícil. Eram mais 2 pontos pro Vasco, super importante, porque o Vasco fez, quiçá, um dos melhores jogos da temporada, ou pelo menos com o Fernando Diniz. Então o cara vai lá e expulsa o jogador dessa maneira. Eu tô aqui para defender, de fato, o Vasco e o Léo Jardim, porque, de fato, não poderia ter acontecido. Contra o Criciúma, o goleiro não reclama de dor. Sim, você vê que o goleiro vai fazer tempo, vai pegar uma água, é uma cera, de fato. E no jogo com o Criciúma, foi na 9ª rodada do campeonato no ano passado, e nós mostramos no troca de passe, e eu disse que ele tinha sido rigoroso na expulsão do Gustavo, que tinha recebido um amarelo por uma falta no Tassiano. Teve a cobrança da falta, o Gustavo foi lá, ele não demorou para repor a bola nesse jogo Criciúma e Bahia. Trabalhei nesse jogo, nós mostramos o lance e naquela ocasião eu falei, o Flávio Souza foi muito rigoroso. O goleiro não demorou, ele foi pegar água, foi pegar a bola e rapidamente foi cobrar. E o Flávio Souza, no jogo do Criciúma, ele esqueceu que o Gustavo tinha amarelo. Porque ele dá o cartão amarelo, vira, quando ele percebe, já tem amarelo, vou ter que expulsar. No jogo do Criciúma. Agora, no jogo de hoje, acho que é um debate assim que é bastante acalorado, que divide opinião, que é muito bom, mas que tem que ser um debate nosso, mas também um debate institucional. Acho que a CBF ela precisa avançar no sentido de ter um contato que não seja um debate só no meio da arbitragem. Educar. Isso tem que ser um debate com os árbitros, com os treinadores, com os jogadores, todo mundo pensando assim, de que forma a gente pode melhorar. Me parece que já temos uma boa divergência. O Losetti concordou com a expulsão. Eu concordo com isso. E no caso do Rocher, se ele tivesse visto, e tinha que ter visto, era cartão amarelo pro Rocher e pro treinador. Se alguém mandar cair, é cartão no treinador. Para mim, isso é, assim, fácil. O Felipe opinou que o jeito de punir o Léo Jardim era dar acréscimo. E para você, Ricky? Eu tô com o Felipe também. Eu acho que se tem na regra que o goleiro é o único jogador que pode ser atendido se ele tem ou não uma lesão, o árbitro não é médico para isso. Então, é uma interpretação de uma regra que eu acho que tem que ser mudada. Porque senão é uma interpretação do árbitro. Eu também acho. Quer punir? Eu não sei. Tudo bem que depois o Léo Jardim, como o PC bem observou, sai, dá um abraço, não tem mais dor, não sai de mato. Ok, mas na hora ali ele pode ter uma dor aguda e depois passou. Ele não é um médico para falar se ele tá com dor ou não. E se a regra permite que ele fique ali, deitadinho ali com uma dor ou não, então eu acho que se quiser punir, dá 15 minutos. E se reclamar, você não tava ali com uma dorzinha, eu esperei você recuperar, deu 5 minutos no meu relógio. 5, com mais substituição, com isso, com VAR, 15 minutos, acabou. E você, Natália Matos? Putz, é complexo, né? Eu concordo com os dois, né? Eu concordo tanto com a visão do Losetti, porque eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para parar com a cera, porque toda rodada a gente fala de cera de goleiro e eles sabem como eles amarram o jogo com isso, só que eu também concordo com a questão da regra para o goleiro ser atendido. Não dá para ele justificar se ele sabe ou não se o goleiro está lesionado ou não está. E se isso fosse assim, olha, daqui pra frente a gente não vai permitir, porque tinha aquela contagem, né, PCA, agora vai contar o tempo que o goleiro fica enrolando, nada foi falado. Então, assim, eu talvez não expulsaria. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que foi a postura do Flávio ali, em cima do goleiro. Né, falando desse jeito, assim, sei lá, eu acho que eu espero uma postura um pouco melhor da arbitragem. Assim, eu acho que tem formas e formas. Claro que você está ali no calor, né? Ninguém fala muito obrigado, por favor, dá licença jogando futebol. Mas eu não gosto muito dessa postura impositiva da arbitragem, especialmente a arbitragem brasileira, né? Eu acho que não dá mais para considerar esse tipo de comportamento. Agora, eu sou a favor da punição, mas concordo com a reclamação do Diniz e do Vasco. Eu também. Porque houve um caso, mesmo caso no Tem que ser critério, tem que ser uma postura. Não dá para ser de vez em quando. Um eu vi, o outro eu não vi. Né? Senão a coisa aí se perdeu. Ele parecia estar irritado com o Léo Jardim. Isso, exatamente. O Léo Jardim irritou ele Isso é outra história, né? Se ele está irritado é por qualquer outro motivo. E aí, por que esse lance especificamente está gerando essa revolta no Vasco? Porque na prática, o Vasco leva um gol na jogada seguinte. Na primeira jogada com o seu goleiro reserva em campo, gol do Internacional. E o Léo Jardim vinha pegando tudo. Talvez fosse o goleiro da rodada até a sua expulsão. Seria lindo se acontecesse com todos os times cujos goleiros caem. Agora só com o Vasco. Boa. É isso. É sério pra todo. O goleiro que faz cera fosse expulso se o time tomasse um gol logo em sequência, seria maravilhoso. Acabaria com essa palhaçada. Mas você já expulsou o goleiro assim, PC?
Não, dessa forma não, mas de outras já. Agora me conta, você expulsaria o Léo Jardim? Acha que essa regra precisa ser alterada? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo.